Boa tarde. Só para aproveitar a brecha nesse negócio da Rússia também, foi o governo russo que produziu a série caluniadora contra o Trotsky. O governo? É. Interessante. Bom, aí você fez uma consideração no início da análise que eu fiquei um pouco confuso. Você falou que o PDT e PSB, por exemplo, não seriam uma sombra da burguesia. Que fazer uma frente com eles não seria fazer uma frente com a sombra da burguesia. Aí eu queria que você explicasse por que não. E também tem outra coisa aqui, eu queria que você comentasse um comentário que foi feito. Nesse esquema aí de falsificar a realidade, depois que o Boulos ele criticou o lançamento do Haddad, ele sofreu várias críticas de petistas, né? Como, por exemplo, do humorista José de Abreu. E aí o Zé de Abreu perguntou pro Boulos alguma palavra sobre os diálogos da Vaza Jato, meio que provocou ele. Aí o Boulos respondeu o seguinte: oi, Zé de Abreu, muitos, todos eles públicos. Aliás, como você sabe, estivemos na linha de frente contra a prisão do Lula em São Bernardo e foi o povo sem medo que ocupou o triplex do Guarujá. Ele falou umas outras coisas, mas eu queria que você comentasse isso daí, porque foi uma coisa que, durante a eleição principalmente, foi repetida por muitas pessoas. Que o Boulos, ele foi o principal, até o Datena falou isso daí, que revela a prática. O Datena tem autoridade para falar na defesa do Lula. Aí muita gente reproduziu isso daí. E agora só um anúncio, hoje o partido se tornou o principal partido sem parlamentar no Congresso, no Twitter. Ultrapassou o PCB, que era o único que estava na frente, já tinha passado o PSTU. Então o partido cresceu no Twitter e agora é a principal força que está fora do parlamento no Twitter. Bom, sobre a questão da sombra da burguesia, eu não estava falando do PDT e do PSB. Eu estava falando dos setores com que a esquerda se aliou na eleição da Câmara. Esses setores, eles já se transformaram um setor minoritário, digamos assim, da burguesia. É difícil avaliar qual é a dimensão do apoio e tudo mais. Mas, pelo que a gente viu na Câmara, eles caíram muito. Vamos ver se vai haver um movimento para restabelecer esse pessoal e tudo mais. Não me parece o mais provável. Mas o PDT e o PSB também não são a sombra da burguesia. Veja bem, numa situação determinada aí, o Ciro Gomes, ele poderia ser o candidato da burguesia. Já houve até essa cogitação, não me lembro quem foi que cogitou isso. Não sei se foi o próprio Rodrigo Maia que falou que o Luciano Huck, o Dória, o Ciro Gomes poderiam ser os candidatos do que eles chamam de centro, que na verdade é direita, né? Então, ele também não é um candidato que, no momento, é a sombra da burguesia. Eu vou explicar esse negócio da sombra. O que Trotsky chamou de sombra da burguesia foi a Frente Popular Espanhola, de 1936. Né? Essa Frente Popular da Espanha, ela era uma frente popular que era feita entre duas alas, se não me engano, 2 ou 3 alas do Partido Republicano e os partidos de esquerda. Né? Em primeiro lugar, o Partido Socialista, que era o maior, o Partido Comunista, os anarquistas, que controlavam uma importante central sindical na Espanha, um partido centrista, que era o POM, que o pessoal fala que é trotskista, mas na realidade não era trotskista. Todos esses partidos fizeram uma frente com essas 2 alas do partido, 2 ou 3 alas do Partido Republicano. Por que Trotsky falava que o Partido Republicano era uma sombra da burguesia? O Partido Republicano havia dirigido a Revolução Republicana, agora não estou lembrado bem a data, alguns anos antes da Frente Popular. Né? E havia se desgastado totalmente, havia sido substituído por governos de direita. Era um partido totalmente esvaziado.
E quando acontece a Frente Popular, o Trotsky assinala o seguinte: a burguesia espanhola está toda com a direita. Não existe nenhum setor da burguesia que esteja na Frente Popular. Então, a Frente Popular espanhola, no caso, não é a frente da burguesia com a esquerda. É a frente de setores que são políticos burgueses, mas foram abandonados pela burguesia e entraram na Frente Popular. Quer dizer, isso significa o seguinte, que a esquerda tinha que fazer concessões muito pesadas para esse setor por conta da unidade, mas esse setor não agregava nada, porque a burguesia não estava apoiando a política deles. A burguesia estava toda do outro lado e a burguesia vai dar o golpe de Estado e tudo mais. E esses setores não vão realmente contar para nada. No certo sentido, na maioria das vezes, principalmente quando há uma grande radicalização política das massas e tudo, a Frente Popular é uma frente com setores, digamos assim, minoritários da burguesia. A burguesia toda dificilmente entra na frente, né? O que pode acontecer é que você tem aí, né? No caso Biden, por exemplo, o Biden é uma espécie de frente popular. Só que é uma frente popular onde a burguesia comparece com importantes setores. Mas são os setores do capital internacional, em geral, que apoiam Biden. Quer dizer, também no caso norte-americano, onde você tem uma frente com um setor importante da burguesia, a burguesia está dividida. Se a burguesia não está dividida, a Frente Popular não tem muita função. Em geral, né, essa questão é importante pelo seguinte: em geral, a frente com as frentes populares é assim, a burguesia que entra na Frente Popular, o filé já foi comido, é só o osso que entra ali. A Frente Popular é uma frente onde a esquerda, depois de muito tempo de desgaste da burguesia, ela vai lá para roer o osso do que sobrou da popularidade da burguesia. Em geral, é isso que acontece. E a burguesia, logicamente, esse é o truque da Frente Popular, ela controla a Frente Popular. Então, você pega, por exemplo, toda a esquerda brasileira, tem mais voto do que um Ciro Gomes, por exemplo. Tem mais poder, tem mais presença nas organizações sociais e tudo. Mas aí fica todo mundo a reboque desse cidadão, e assim por diante. É um problema... O problema da Frente Popular é um problema muito importante. Esse negócio do Boulos, eu acho que sim, merece um esclarecimento. Esses dois casos que o Boulos cita, eles são os dois casos em que o Boulos tem para mostrar. Porque o negócio do Boulos é uma campanha de marketing mesmo. O que demonstra que ele é um político bem pequeno burguês. Ele cria uma imagem artificial dele para apresentar nas eleições. Por exemplo, o negócio do triplex, na época a gente mesmo falou, é uma jogada de marketing. O cara vai lá, ocupa o triplex, aparece na televisão e tal, ocupa o MTST, até porque a burguesia dá um cartaz para ele, pronto. E ele também, durante toda a campanha do Lula foi uma campanha relativamente longa. Começa com a tentativa do pessoal de levar o Lula para Curitiba. E tem uma mobilização muito grande. O PSOL e o MTST não participou de nenhum episódio. Nós, do PCO, estivemos em Curitiba inúmeras vezes. Eles nunca foram. Aí, no dia que o Lula ia ser preso, que é o dia das câmeras,
Aí aparece o Boulos lá. Ele também, uma coisa que, é lógico, ninguém teve lá, também ninguém fala nada. Ele não fez nada, ele apareceu com um punhadinho de gente, né, para fazer um auê, subiu no palanque, apareceu nas fotos e foi embora. Ele não tentou impedir a prisão do Lula. E ele também ele apareceu só na hora do ato público. Tinha gente que estava lá em São Bernardo desde o dia anterior. Ele só apareceu no ato público e foi embora. E o pessoal dele também. Eu já vi o Boulos declarar que ele levou 30 mil pessoas lá. Bom, eu não sei onde é que ele colocaria 30 mil pessoas naquele lugar lá, enfim, mas todo mundo sabe, todo mundo que esteve lá sabe que não é nada disso. E depois o Boulos, ele usa isso daí justamente para... É uma espécie de cartão de visita dele, né? Ah, não, eu estive lá no... O que você fez pelo Lula? Não, estive lá no dia que ele foi preso. Tem até as fotos aqui, procura no jornal, aqui, mas... Isso também é uma política de engana-trouxa, né? Engana-trouxa é uma política que muita gente da esquerda pequeno-burguesa gosta, porque é o tipo do golpe que eles querem. Esse tipo de golpe não vai levar ninguém a lugar nenhum. Se as pessoas que apoiam o Boulos deveriam, inclusive, fazer uma avaliação equilibrada. É que o pessoal desesperado está aí para apoiar qualquer coisa, qualquer embuste. Mas deviam fazer uma avaliação equilibrada da trajetória do Boulos, que mostra que ele não mereceria, na melhor das hipóteses, confiança nenhuma.